Tem a sua Bíblia consigo? Abra, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. O nosso verdadeiro alimento não é a picanha que você comeu hoje, ou a macarronada que você comeu hoje, ou a lasanha que você comeu hoje, não é a comida gostosa que você comeu ou não comeu, não sei, está de jejum, não sei. Mas o verdadeiro alimento nosso é a palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, porque alimenta o nosso espírito. Com o espírito forte você vai longe. Não adianta estar com o corpo forte e a alma fraca. Não adianta estar com o corpo vigoroso, de saúde, e a alma fraca, você vai fazer besteira. Então alimenta a tua alma com a palavra de Deus. Essa carta que você vai ler comigo aqui, escrita aos Filipenses, é o Espírito Santo falando, é Paulo escrevendo. Paulo usa as suas palavras, mas é o Espírito Santo dirigindo Paulo ou inspirando Paulo para falar com aquela igreja. E Paulo, ele elogia aquela igreja demais. Paulo, olha, de todas as cartas que a gente vê de Paulo, a igreja, talvez a igreja mais elogiada seja a igreja dos Filipenses. Paulo, ele ficou assim, com o coração transbordando de alegria. Quando eu falo Paulo, entenda-se o Espírito Santo, tá bom? O Paulo era apenas um instrumento de Deus ali. Então, o Espírito Santo, vamos colocar assim, ele ficou muito alegre com aquela igreja, muito feliz. Por quê? Porque aquela igreja estava fazendo a vontade de Deus. Aquela igreja estava se preocupando com o Evangelho. Aquela igreja estava se preocupando em fazer o mundo conhecer o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Aquela igreja se preocupava em ganhar as almas para o Senhor Jesus, ganhar as vidas, alcançar as pessoas, que as pessoas tivessem conhecimento do Evangelho, da boa notícia, que salva a alma, em primeiríssimo lugar, que é o mais importante, mas também que tem provisão para a matéria, que tem cura para o corpo, que tem prosperidade material, que tem proteção, que tem bênção para a família, para o casamento, que faz da gente mais que vencedor nessa terra. Então, aquela igreja se preocupava em espalhar esse evangelho da vida, Evangelho da vida. É o evangelho puro, é o evangelho que tem, repito, que tem poder, que transforma a vida das pessoas, transforma, mas para melhor, para melhor. Às vezes você encontra um crente por aí, ele fala que é crente, mas anda tão derrotado, que se você não tivesse entendimento, você falava que ser crente é sofrer, não é verdade? E não é, ser crente é servir a Deus. Muitas lutas? Claro, todo mundo tem luta, crente e descrente tem luta, não é verdade? Mas a diferença é que aquele que está em Cristo vence todas as lutas se ele permanecer firme com o Senhor Jesus. Então leia comigo, eu falei para você abrir no capítulo 2, mas vamos ver um pouquinho do capítulo 1, por favor. Filipenses, capítulo 1. Pronto? Já? Leia comigo o versículo 1, por favor. Olha o que Paulo diz, olha. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos quer dizer os crentes, em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a saudação. Olha o versículo 3. Dou graças ao meu Deus, por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com o quê? Alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa o que, gente? Cooperação no que? No Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Olha para cá, por favor. Aquela igreja se preocupava com o Evangelho, aquela igreja tinha um foco, e o foco era Evangelho. Às vezes a pessoa ela não entende isso. O crente não entende isso que eu vou dizer agora, que o crente foi chamado para servir a Deus, não apenas para cuidar das suas próprias coisinhas. Às vezes o crente ele só se preocupa em buscar Deus para resolver os seus problemas, e para por aí.
Não que Deus não possa resolver, pode e quer resolver, mas o foco do crente não é só a sua vida, é a vida dos outros, no bom sentido, né? Não é fofocar, especular a vida alheia, não, isso aí é coisa do diabo, né? Eu quero saber, se preocupar em ganhar as pessoas para Cristo, deixá-los fortes em Cristo. Essa é a preocupação, deve ser a preocupação da igreja, entendeu? E aí, então, você vê Paulo dizendo que ele se alegrou muito, ele orava a Deus por aquela igreja, ele pedia a Deus em favor daquela igreja, mas com muita alegria, porque aquela igreja cooperava com ele, aquela igreja se lembrava dele, aquela igreja estava disposta a fazer tudo por causa do evangelho. E aquela igreja tinha uma coisa muito importante. De repente você fala isso, você fala assim, se você se pergunta, como que eu devo fazer para dar essa alegria para Deus? Porque eu quero servir a Deus, mas eu não consigo. Ou então, eu quero servir a Deus, mas não sei como fazer. Olha, pastor, ouvindo o senhor dizer isso, é verdade. Às vezes a gente fica muito preocupado com nossos próprios problemas e a gente se esquece daquilo para o qual a gente foi chamado, de ser sal, de temperar, de passar esse sal para os outros, né? Como que eu devo fazer? Bom, Paulo mesmo diz o que aquela igreja tinha que a tornava tão abençoada. Leia comigo agora sim o capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2 agora. Olha o que ele diz, olha. Versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma, o que, gente? Comunhão do Espírito, guarda bem essa expressão. Se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha para cá, por favor. Paulo ele fala assim, se há alguma comunhão do Espírito. Não sei se você reparou essa expressão, comunhão do Espírito. Não é no Espírito, é do Espírito. E a palavra Espírito com E maiúsculo significa que é o Espírito Santo. O que significa comunhão do Espírito? Eles tinham a comunhão com o Espírito Santo. Olha, o que nós tivemos aqui ultimamente de testemunhos, de pessoas batizadas no Espírito Santo, fazia muito tempo que eu não via. Sempre, tem uma pessoa, o pastor foi batizado com o Espírito Santo, ou foi batizado. Dos tempos para cá, essa quantidade de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo foi muito maior. Praticamente todo domingo chega 2, 3 pessoas dizendo para mim, pastor, fui batizado com o Espírito Santo hoje, fui cheio do Espírito Santo hoje, falei em línguas hoje. Isso é muito bom. Isso é sinal de que a pessoa está buscando pelo Espírito Santo. É o que eu sempre falei para você, tem que buscar pelo Espírito Santo, para que você possa ser capacitado. E quando eu digo tem que buscar pelo Espírito Santo, é porque sem ele você não faz nada. Nem servir a Deus direito você serve. Você nem vai para frente na sua vida particular e nem vai para frente na sua vida com relação ao serviço a Deus. Tem que colocar no teu coração, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, ter comunhão com o Espírito Santo. Muitas pessoas não entendem isso, elas querem ser cheias do Espírito Santo, mas não querem ter comunhão com Ele. Veja bem, o Espírito Santo, Ele é Deus, sim ou não, gente? A Bíblia ensina que o Espírito Santo é Deus, não tem outra conversa, não existe outra alternativa, tá certo? Ele não é um espírito, uma força qualquer, uma coisa assim que não tem personalidade, não, ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. O apóstolo Paulo, em outra carta, diz para a gente não entristecer o Espírito Santo, quer dizer que ele pode se entristecer, não é verdade? A Bíblia fala que o Espírito Santo ensina, então se ele ensina, ele tem o quê? Intelecto. Ele não tem cérebro, cérebro é um ser humano que tem, mas intelecto, ele raciocina. Então para ser uma personalidade, tem que ter intelecto, tem que ter emoções, o Espírito Santo tem. Então o apóstolo Paulo fala assim, não entristeçam o Espírito Santo. Quer dizer, se não é para entristecer, é para fazer o quê? Para alegrar. Amém, pessoal? É para alegrar o Espírito Santo. E como que você alegra o Espírito Santo? Vivendo para Deus, fazendo o que agrada a Deus.